Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast Franquia Invest. E esse podcast aqui é patrocinado pela Soluto. Olá, eu sou o Eric Vils, CEO e fundador da Soluto. Nós fazemos um ERP especializado no mercado de franquias há mais de 20 anos. Hoje são centenas de redes de franquia que nós resolvemos e ajudamos a resolver os problemas de ponta a ponta. Um bom episódio para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Estamos mais uma vez aqui com a Franquia Invest, com o patrocínio da Soluto. Hoje a gente está com uma marca aqui sensacional, que é a MyCat Café. Mas antes disso, vamos falar com a Marina aqui Tudo bom, da pessoal? Soluto. Prazer, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aproveitar, né? Que não sabe o Depende horário do que a pessoa horário que está vai ver. assistindo, né? Eu sou a Marina da Soluto e muito ansiosa para conhecer essa operação da MyCat Café, super disruptiva, né? É assim que pode ser? Serve. Muito inovador. Conta um pouquinho pra gente, Gustavo. Boa, bom, pessoal, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar participando com vocês. A Goakira, empresa que nos ajudou na formatação da nossa franqueadora, né? Então, Legal. tivemos o contato Começaram lá bem. com o Zé, exatamente, foi muito legal. Bom, mas Cat Café é um conceito que vem de Taiwan, é um conceito de Cat Cafés, Bacana. que ficou muito famoso no Japão. Então, no Japão é o país hoje onde mais tem Cat Cafés no mundo. É a referência. É a grande referência. Legal. E o conceito foi se espalhando pelo mundo inteiro, né? Você encontrou isso viajando? Você estava viajando, se deparou? Como é que foi esse match? Ótima pergunta. Foi assistir no Shark Tank, aquele programa de empreendedores, Sim. né? Então, a gente estava assistindo, conhecemos o conceito. E eu venho do mundo corporativo, né? Há muitos anos, e eu sempre quis empreender. E conheci o conceito, falei, cara, gostei. E, enfim, aí fui viajar para conhecer os que já existiam no Brasil. E quando cheguei nas lojas para ver com um olhar mais de cliente, mas me encantei, né? Aquilo mexeu comigo. E aí, resumidamente, montei o plano de negócio, criei os cenários, pedi demissão, fiz o aluguel, comecei a pagar o aluguel, então o boleto vai chegar, então Sim. te força a correr atrás. Ou te vira, né? Exatamente. Enfim, aí montamos a operação em Ribeirão Preto em 2022, então nós completamos 3 anos, né? E no meio do caminho a gente começou a receber visitas, né? De consultorias e O perguntando... que te encantou? Quando você falou assim, nossa, visitei, assim, aquilo que eu idealizei bateu, assim. Porque a gente estava comentando lá fora, você não era uma pessoa de gato. Então não era tipo assim, ai, eu tenho um viés pessoal, né? Eu gosto de gato, então eu vou olhar aquilo com outros Exato. olhos, né? O que você, que vem do mercado, então tem já um olhar mais clínico, digamos assim, mais crítico de pensar isso em business, entendeu como dando algo viável? É até inovador, né? Assim, no Claro. Brasil, né? No Porque Brasil. Um diferencial, com exato. certeza, né? Tem Exato. muitos modelos focados em outros pets, né? Exatamente. Mas em gato é difícil, cara, achar. É difícil. No Brasil ainda, de fato, o brasileiro, mesmo hoje, assim, o brasileiro ainda não conhece esse conceito. Até porque muitas vezes passa em frente à loja e abre o celular, faz uma videochamada, fala, meu Deus, olha onde eu tô, o que é isso? Tem gato lá dentro, né, e tal. Mas, de fato, quando eu fui visitar essas que já existiam, eu entrei com essa lente de negócios, né? Então, eu ainda não conseguia acessar a operação, porque eu estava ali na visão cliente, Claro. mas, pô, me encantou o ambiente, a experiência, uma energia muito boa, era algo diferente. Eu sempre, a família toda sempre gostou muito de pet, né? Mais do cachorro. A ideia inicial era com cachorro, só que aí a gente avaliou, falou, poxa, vai precisar de um espaço maior, vai precisar de um cuidado maior, vai ter que passear com esse cachorro Exato. todo dia, né? Então, para o business talvez não seria tão interessante. E aí, enfim, entendemos que realmente para o negócio o gato era mais interessante, né? Mas foi muito essa questão da experiência mesmo, é uma energia diferente quando você chega na loja, né? No mix tem café, tem comida, então assim, você tem algo que todo mundo está habituado a consumir, né? O produto em si, a diferença é a experiência mesmo, combinada com algo que todo mundo vai, para Exato. sentar à tarde, parar, fazer um lanche, tomar um café, fazer uma reunião Exato. e ter essa experiência. Uma curiosidade do ponto, eu nunca entrei numa operação ainda, você tem no Rio já? Ainda não? Ah, então. Eu tenho por isso. Em breve, hein, gente? Ó, o Rio Oportunidade. Como é que vocês conciliam o animal com comida, né? Quando você pensa no primeiro momento, são coisas totalmente distintas. Pô, vou comer, e aí vigilância sanitária, né? Exato. Pelo do gato. Como é que você como é que foi administrar isso quando você fez, né, o estudo do ponto? Como é que... Perfeito. Então, assim, quando nós iniciamos, eu não venho do ramo de alimentação. Então, assim, conhecimento zero. Então, no início da empresa, nós contratamos um consultor do Senac, Carlos Braguin. Sempre cito ele, foi muito importante, né, nessa construção da operação. Ele fica aqui em Ribeirão Preto. Nos ajudou muito. E essa era uma preocupação mesmo que nós tínhamos. Pô, como é que vai ser essa questão do pet com o alimento?
E aí nós montamos uma estrutura física mesmo de vidro ali, onde, por exemplo, para o cliente entrar no espaço, são 2 portas de vidro. Então, essas 2 portas de vidro que separam o ambiente da alimentação do ambiente com o pet, ela tem alguns objetivos. O primeiro é evitar a fuga do gato, porque às vezes você abre a porta, o gato passa por baixo. E eles são ligeiros. Eles O são gato é ligeiro. Então, você evitar a fuga do animal, né? Segundo, você de fato isolar. Então, estou tomando um café, estou fazendo uma refeição, não pode ter o gato no mesmo ambiente e o contrário também. Ou seja, eu não posso entrar no espaço dos gatos comendo, né? Porque o cliente pode interagir com os gatos. Eles não ficam Pode. ali, tipo, um aquário apenas de um Exato. peixinho que você não pode colocar a mão, Exato. né? Esse é o grande barato. Ele pode entrar e interagir. Interagir, Né? Então, enfim. Então, a gente rentabiliza através da alimentação, através do tempo que é passado com os gatos. Então, a gente cobra por minutos, né? Então, tá. um exemplo, 15 minutos, R$10, enfim, 30 minutos, R$15. Esse tempo vai aumentando, né? Esse valor vai aumentando. Até porque a gente tem custo com ração, areia, ar-condicionado, funcionário, enfim, né? Então, a gente tem essa questão. E uma terceira vertical, que são os souvenirs. Então, garrafinha, canequinha. Né? Nós lançamos agora o nosso mascote em pelúcia também, a gente vai investir mais nesse mercado. E vocês, como franqueadora, vocês cuidam de todo esse acervo, essa curadoria desse acervo dos itens, né? Das canequinhas e tudo mais. Sim, exatamente. Nossa, que legal. Então, a gente olha para essas 3 verticais. licenciado, né? Produto licenciado e tal. Sim, sim. Não é, eu vi gente... uma coisa de gatinho, vou colocar na minha lojinha da temática. Não, vocês têm esse cuidado Sim, de criar assim, essa experiência. Exato. A gente, na verdade, assim, agora a gente está entrando mais forte nisso, né? Então, como eu comentei, assim, a gente lançou ontem mais um produto, né? Que é a nossa pelúcia. Mas, por exemplo, assim, então a gente tem uma operação em Cascavel hoje, né? Então, poxa, tem alguma coisa assim, tem alguma coisa bem particular de Cascavel do Paraná, posso colocar para vender? Então, a gente avalia, a gente, assim, é super flexível também. Vocês né? homologam, né? Vocês Isso, olham, exatamente. avaliam, legal. E aí disponibiliza, né, para venda lá. E o mesmo acontece com bebidas e comidas também. Então, poxa, Ribeirão Preto é muito quente. Cascavel é uma cidade mais fria. Então, talvez, lá talvez venda mais chá, venda, né, alguma... Então, a gente tem essa flexibilidade a nível de cardápio também. Então, a gente avalia, cara, faz sentido, não faz sentido. E vocês fornecem, Pode além seguir. desses produtos, ou vocês também fornecem também a parte de alimentação, ou a alimentação vocês conseguem ter itens mais de amplo acesso? Como Sim, é que funciona? a gente acaba... O café, né? O pão? Sim, o café a gente tem fornecedor homologado, né? As máquinas de café também. Mas, por exemplo, a gente tem muito fornecedor local, né? Então, poxa, eu estou falando de um bolo, estou falando de uma torta. Então, a gente vai para a cidade, desenvolve esse fornecedor, né? Até com relação homologa, né? Isso, homologa até com relação à velocidade para o franqueado é Sim. melhor. Claro, tá E ele tem essa flexibilidade do lado de lá também. Gustavo, como é que é assim, a galera que vai no café, quais são os horários de pico, assim? E a galera é uma galera de faixa etária... Como é que é isso, o perfil, o ICP Perfeito. do cliente final, né? Perfeito. Então, assim, por ser uma cafeteria, Naka, os horários de pico, pela manhã e pela tarde. O café da manhã e o café da tarde. Então, 9, 10 horas e depois às 16, 17 horas. Entendi. Então, o desafio para a cafeteria, de um modo geral, é o horário de almoço. Cara, o almoço dá aquela paradeira e isso foi bom porque nos forçou a trazer iniciativas. Então, hoje o Maquete Café tem opções de almoço, né, pratos legal. executivos e também lanches. Então, opção vegana, opção com carne, com peixe, com frango. Então, a gente conseguiu suprir esse vale. Equilibrar, né? Exatamente. Esses horários. Exatamente. E o perfil, assim, pessoal mais novo, mais velho? É só as velhinhas do gato? Não. É variado. Então, é variado. Isso é muito, muito interessante. Que bom, hein, cara? É Porque variado. não fica concentrado né, Não. num perfil, numa tribo, né? Exato. Então, é variado. Então, poxa, né, quem que gosta de gato e de cachorro? Cara, todo mundo. De todas as idades. Imagina até criança chegando assim, olhando aquele aquário, né? Exatamente. É encantador. Imagina assim, um aquário, às vezes, de peixinhos, né? Faz total apelo, E é um imagina. aquário grande, Sim. pô, né? A gente, Sim. toda vez que a gente vai lá, a gente fica É impressionado. um gatário, não é um aquário. É um gatário. gatário. É bem legal, é assim... Visualmente, é bem diferente, é bem bonito. E fofo, né? E eu acho fofo. legal porque você tem a experiência de ter algo que você tem um cuidado. Então eu percebi, né, olhando as redes de vocês, que até o prato vocês fazem com toda uma temática, não é mais uma torrada, né? Não é mais um Perfeito. café. Você tem todo esse conceito de você ter o local que mesmo que tenha um animal, né? Você fala, ai, vai ter lá o gato, aquela areia do gato. Não, realmente Exato. em cada detalhe você promover isso, O né? Maquete Café é detalhe. Falou tudo. É detalhe. Desde a colher do café ali até, enfim, tudo é o gato, né? O Naka comentou algo bacana, que é isso mesmo, Naka. Então, assim, muitas vezes o cliente, às vezes, ele nem entra naquela hora, mas ele está passando na frente e vê esse aquário de vidro com gato.
E, pô, tira foto, Que faz marcou. o vídeo, manda pro namorado, manda pra esposa, manda pro filho e volta, enfim, né, no outro dia. E convida, né? Então, Vamos vir aqui e tal. Olha que legal, né? E fazer uma pergunta, Exato. o ticket médio, você considera que ele é um pouco mais alto do que outras cafeterias sem experiência, ou você consegue ainda manter algo próximo? Talvez não igual, porque você tem realmente uma Sim. proposta diferenciada, Sim. né? Mas como é que você enxerga isso, assim, que dá pra valer a pena pela experiência, porque você cobra pela experiência também se quiser interagir com o gato? Como é que você equilibra isso quando você Pois tem o seu é. portfólio? Então, a gente, por exemplo, assim, se você pega um cappuccino tradicional, não tem segredo nenhum para você fazer um cappuccino tradicional. No Maquette Café você vai ver que a média de preços ela é um pouquinho acima. Uhum. Mas porque tem o valor agregado. Então, eu vou te dar um exemplo. Então, o Naka pede um cappuccino tradicional, vou servir ele. A gente entrega esse cappuccino, só que em cima vai um papel de arroz com desenho de gato. Então, o Naka, quando ele recebe esse produto, a primeira reação dele já é, nossa, eu não vou nem beber. Vou tirar uma Sim. Vou foto. tirar uma foto. Com Então, o cara certeza. já nem lembra do preço, já foi. Com certeza. Tuf. Então, ele já... Enfim, então... Aí é uma sequência, né, de surpresas positivas para o cliente. Quando ele vai pagar a conta no final, ele, enfim, não se importa muito. Eu costumo falar que o cliente, ele lembra muito do que ele sentiu. É. Eu acho que é Né? muito pertinente você colocar isso, porque assim, café a gente pode tomar em casa. Cappuccino a gente Exatamente. pode tomar em Gato casa. tem na rua. Gato tem na rua. Não, mas é verdade, né? Então quando você fala assim, poxa, por que investir numa cafeteria de gato? A cafeteria é o momento. É o momento que você senta para tomar café com uma amiga, com um filho, Exato. para você, às vezes, sozinha poder parar. Eu não sei se tem Wi-Fi, vai sentar, Tem, né? Responder um e-mail, exato. algo do tipo. Então, realmente, você já está disposto, né? O café é só mais uma conveniência. Né? Então, Perfeito. eu sou aquela, por exemplo, que dependendo do acompanhamento que bota no café, eu vou escolher o local. Eu não vou olhar se o café eu tô pagando 10 ou se eu tô pagando Perfeito. 13, né? Exatamente. Percentualmente é uma diferença grande do que eu tô falando. Exato. Mas se numa tem um chocolatinho ou tem uma folhinha de café, realmente isso. isso conta. E é bacana vocês terem esse cuidado, né? Imagino que também ter esse processo do teu franqueado manter isso, Com né? certeza. Exatamente. E cafeteria também, nos últimos anos, sofreu uma revolução, né, cara? Porque todo o conceito, seja ele para você se servir com essas experiências, seja o to go, cara, tudo tá passando por uma experiência que, pô, tá conectando com várias faixas de idade, né? Exatamente. Perfis, cara. Exatamente. Ainda sobre essa questão do ticket médio e tudo mais, às vezes a gente está fazendo entrevista com o interessado na franquia e, inclusive, esse lead muitas vezes não conhece também. E aí, às vezes, chega muito... Porque é muito novo, É novo, cara. exato. Eu acho Ele é que você está disruptivo. criando, né, um conceito que jamais, assim, o cara que está pesquisando um investimento em franquia, ele consegue vislumbrar um negócio desse. Porque ele vai falar, cara, Nem vou abrir chat um... GPT pensou nisso antes. Vou- É verdade. Como conciliar um gato e um café? Eu não É, quero cara. uma cafeteria, mas Ele uau, não, né? ele não imagina. E é legal quando o cara tem essa percepção de algo diferente, né? Exato. Com esse propósito. É, exatamente. Aí, então, por exemplo, aí a pessoa traz assim, pô, Gustavo, mas aqui na cidade, quando eu olho o cardápio do Maquette Café e comparo o preço de um cappuccino, de um café italiano e tudo mais aqui, com a cafeteria ao lado, poxa, cara, o preço, nossa, o valor tá um pouquinho acima. Ainda voltando na sua pergunta Não. do ticket médio lá, putz, tá um pouquinho acima. E aí a gente traz esse contexto do todo, do Aham. agregar valor, do cara, sim, a gente cobra por conta da experiência, por Experiência. conta conta do detalhe, etc, etc. Então, ou seja, eu não posso comparar uma cafeteria É. com um cat café. Eu tenho que comparar um cat café com um cat café. Né? Porque a gente está falando da união de duas paixões, que é o pet e o café O mercado também. tem, assim, apelo, além de cat, para outros animais? Como é que tem? Tem. O periquito, o café, talvez? O cachorro você já falou que não dá, mas Sim. como é que tá o A movimento gente costuma disso? falar que o céu é o limite, assim, dá para fazer com tudo. Se você parar para pensar, é mais pensar no detalhe, né, da operação, mas a gente já viu com o porquinho da Índia, né, tem na China ali, a gente vê nas redes sociais. Até só um parênteses, voltando na pergunta de vocês sobre o público, né, o TikTok foi uma rede social que a gente teve que entrar Nossa. por conta do público-alvo Do que está lá público, é. também, né, e tal. É, mas voltando, Marina, assim, a gente já viu com o porquinho da Índia, mas assim, até com o próprio cachorro, é Aham. possível. Pô, se eu tenho um espaço maior, se eu tenho, né, Claro. vai ter um custo ali Às vezes é maior, uma mas casa, às vezes você não vai ser um aquário, você vai ser uma... vai ser um uma- quintal, às isso, vezes, uma né? chácara, não sei. Não, não Exatamente. rolou a moda da capivara, pô? A capivara tem também. Tem também. Tem também? Tem também. É Porque impressionante, cara, eu achei que era só o motivo ali, né, cara? E Mas aí- eu não imagino, Cara, cara. a Porque é capivara- bonitinho demais, Sim. né? A capivara eu não sei, mas como é que funciona? Como é que vocês... esse gato chega? A gente tá falando um pouquinho lá fora, assim. Como é que Boa. esse...
Perfeito, Marina. Esse recrutamento, né? O teu gato é quase a tua equipe, né? Assim, como é que funciona isso? É o nosso Mickey, né, da Disney. Legal, ele é né? Tem um propósito por trás, né? Tem essa causa animal, Naka. E como que ele chega? Então, a gente hoje... Nós temos um processo de entrada e de saída, né? Então, processo seletivo, o gato vai engraxar. Exatamente. Estamos contratando. Gato Luiz, aprovado. Gata Marina não foi aprovada, brigou com a coleguinha. Exato, vai ter que fazer cursinho, vai voltar depois. A gente abriu para a população, então tem muita gente que ajuda na cidade, né? Muita gente que ajuda e etc. Então, para resumir assim, a gente parte da premissa. O gato está com as vacinas em dia, ele está castrado e ele está com os exames que a gente chama de FIV e FeLV, que é como se fosse o HIV e a leucemia do gatinho, que passam pela saliva. Então, por exemplo, ele vai compartilhar comedouro e bebedouro no lounge dos gatos, vai contaminar. Entendi. Então, a gente parte desse ponto de partida, né, e tal. Então, ele está saudável, ele vem para o MyCat. E aí, na sequência, como começa a criar volume, nós criamos uma fila. E aí, a dinâmica é assim, adotou 2, entra mais 2. Adotou 1, e vem o mais mix 1. são quantos, mais ou menos, de gatos? A gente tem deixado hoje entre 7 e 8 gatos no espaço. E daí dá vazão? Ou tem mais gato querendo entrar do que espaço para acolher? Porque tem, às vezes, muito gato de rua, né? Tem. A fila para entrar é bem grande. É bem grande porque... É como eu comentei, assim, muita gente ajuda e essas pessoas que ajudam não ajudam um. Eles ajudam 15, 20. E o legal de ser castrado é que você também não tá botando para procriar ali, né? Então, assim, é aquela situação que você equalizou, mas também não vai ter mais gatinhos, né? Exato. Esse é o principal, Marina, é a causa raiz, assim, né? A castração, porque... Gato, e vocês têm algum parceiro que vocês indicam pro franqueado, assim, pessoa que vai entrar com vocês de tipo, ok, eu tenho uma ideia, mas eu não sou veterinário, como é que eu faço, né, para poder examinar esse gato, né, pra homologar, né? Perfeito. Quase a homologação do gato, como é que funciona esse apoio que vocês dão? Então, da mesma forma que a gente desenvolve esses fornecedores locais, a gente também desenvolve parcerias locais na frente pet, né? Então, sim, a gente encosta em alguns veterinários, né, se apresenta e tal. Isso é muito custoso? Qual é o custo disso? Isso a franqueadora financia? Como é que é esse equilíbrio? A questão, você fala dos lotes do gato, assim, chegou um gato novo, assim, tem todo um processo de tratamento, né? Da vacina, eventualmente, você financiar uma castração, vocês conseguem uma tabela, vocês buscam alguma ONG que faça sem custo. Perfeito. Dependendo do franqueado, imagina, começa a ter um giro grande. Quando ele olha o custo operacional dele, eu tenho mais custo com médico e veterinário, né? Então, quanto de café eu tenho que vender para bancar isso? Ótima pergunta. Assim, a gente tem, nessas parcerias que a gente desenvolve com veterinários, são preços especiais. Tá. Só que quando a gente recebe o gato, tem que estar vacinado, tem que estar castrado, esse custo não é nosso. Ele tem que vir da pessoa que está doando. Ah, legal. Então, ele tem esse trabalho. Aí, o que acontece? Na outra ponta, quando o gato sai, quando ele é adotado, a gente cobra uma taxa de adoção de R$50, que é um valor simbólico que a gente cobra. Esse valor a gente recebe e repassa para aquele doador que trouxe esse gatinho para nós, né? Então, assim, um valor simbólico, mas é uma forma de agradecer. Claro. Pô, trouxe, correu atrás, etc. Que legal. Mas te respondendo, uma assim, retribuição, né? Exatamente, uma retribuição. Mas a gente só recebe ele depois que já está tudo pronto. Tá. Então vocês não absorvem o franqueado esse trabalho de ficar lá. Não. Ih, esse gato tava com problema, vai ter Não. que eventualmente sacrificar, ou enfim, não sei qual destino, né, que se faz num caso desse. Sim. Gustavo, até para o investidor aí que está assistindo, ele entender esse ciclo de in-out, vamos falar assim, parece até um linguajar de produto, né? Mas a gente está falando de negócios, né? Desculpa, sell-in, sell-out. Como é que é o tempo disso, assim, para o cara, assim, falar, cara, quanto tempo eles ficam no habitat deles e aí é doado? Em média. Naka, assim, poxa, tem de tudo, cara. Se o gato é brigão, ninguém quer. Se o gato é fofinho, né, talvez... Você estava até falando ali nos bastidores, né? Às vezes a pessoa fica muito emocionada ali no momento. Também. Né? Aquela coisa de querer... Criança, principalmente, né? Aí, de repente, botar quase na bolsa vai para casa cara. E não é bem isso, né? Mamãe bota na conta, 2 cafés, um gato. Exato. Não é assim. É uma excelente pergunta e, putz, varia muito. Mas tem gato, por exemplo, que chega, fica disponível, assim, coisa de uma semana já foi adotado. Né? Geralmente gatos que chamam mais atenção, assim, mais imponente. Mais imponentes. E tem gatos que já ficaram 1 ano. Poxa, mas, nossa, 1 ano. E aí vai muito do perfil do animal. Então, por exemplo, tem gato que você entra no ambiente, ele já vem em cima de você, ele já encosta. Um dos meus que eu adotei foi isso. Eu entrei, ele tava aqui. Nossa, a pessoa que não era de gato e que agora trabalha com gato e não adotou um, né? Tatuagem de gato e por aí vai.
Mas, assim, então tem muito disso, do perfil. Então, tem gatinho que às vezes você entra no espaço, você vai tentar interagir, imagina, já sai correndo. Então, com paciência, no final, o aprendizado é o seguinte, com paciência, no final, tudo dá certo. Tem alguns gatinhos que demoram mais. E a gente vem observando que é muito por conta dos primeiros dias de vida. Então, exemplo, poxa, o gato morava no bueiro, o gato morava na rua, desviava de moto, foi maltratado. Então, ele vai ficando mais reativo. A papinha dele foi outra, né? Exato. Ali. Exatamente. Falando em interação, como é que funciona o treinamento da tua equipe para interagir, tá? Com café, com gato? É uma equipe exclusiva para isso? Sim. Como é que é esse processo seletivo do quadro de funcionários de uma operação? Até quantas pessoas ficam? Fala, olha, eu tenho 2 para o café, mas um é só para gato, para dar. Perfeito. Porque o banho, o gato, eu acho que o gato é meio que autolimpante, né? Tem Sim. só o trabalho. Como é que é isso? Conta Sim. pra gente. Bom, o primeiro critério tem que ter gato, tem que gostar de gato, né? Imagina, eu sou alérgica, rinite ataca, não pode Pois trabalhar. é. E aí, quando a gente divulga as vagas para o lounge dos gatos, aí chove currículo, né? Porque todo mundo... Tem vaga só pro lounge dos gatos? tem. É uma posição dentro do É uma quadro. posição. Porque dentro das operações, do checklist desse responsável pelos gatos, a gente tem o abre e o fecha, né? Então, o abre, tem que limpar, tem que colocar ração, tem que trocar areia, tem que limpar xixi, Água. tem que limpar cocô, trocar água, né? Então, Dá medicação se eventualmente exatamente, precisar. da medicação, cortar a unha, né? Então, assim, é um trabalho focado para o animal, né? E o mesmo ali depois no fecha. Mas, assim, chega muito currículo por quê? Porque todo mundo quer... Primeiro, não é uma coisa comum no mercado, né? Pô, vou trabalhar com gato ali e tudo mais. Ganhar para fazer aquilo que eu gosto. Pô, que eu a vou pessoa tem que ganhar gostar. para fazer isso, exatamente. E alguém, normalmente, alguém que faz veterinária ou não precisa, pode ser só uma... Não necessariamente. A gente, durante a história do My Cat Café, a gente iniciou dando preferência, assim, para quem está fazendo veterinária, mas a gente viu que não rola. tem que querer. Tem que O cara querer, tem né? que estar afim. Se ele está afim, cara, a gente ensina. É o que você por aí falou, vai. né? Tem que se identificar, gostar, né? Tem que se identificar. Então, e até voltando para a pergunta, mas falando do barista, falando do cozinheiro, né? Eu falei brincando assim, mas alguma familiaridade com pet tem que ter. Claro, né? Não tem jeito. Não, a própria alergia, imagina, você tem 2 portas, mas em algum momento Perfeito. a pessoa pode entrar, um pelo, alguma coisa assim, né? A pessoa tá na Exatamente. experiência e fala, mas aqui tem gato. Fala, você tá no My Cat Café. Exato, Se o você nome não da quer, empresa. você tem o Starbucks logo ali, tem só a É internet. isso. Você pega só a É imagem, isso. né? Algo É do isso. tipo. É Ô, isso. Gustavo, falando um pouco de modelo de negócio, você tem formatos, tamanhos de operações? Como funciona aqui para Então, explicar? hoje sim, Naka. Hoje nós trabalhamos com um modelo de loja de rua, né? Uma loja que vai de 115, 130 metros quadrados. Nossa, uma loja grande. Sim. É, por causa do aquário, né? É, isso que eu Exato. ia perguntar, quantos desse espaço é Então. dedicado ao gatário? Então, ótima pergunta. Quando a gente estava no início no projeto, né, a arquiteta até falou assim, nossa, mas o espaço dos gatos está muito grande, vamos diminuir para colocar mais mesa e cadeira, faturar. Eu falei, não, tem que ser assim mesmo. O nome, que nem você falou, o nome da empresa é My Cat, a gente está criando tudo em torno do gato, o espaço dele tem que ser caprichado, tem que deixar um negócio bonitão aí e tudo mais, né? Então, na nossa loja de Ribeirão Preto, por exemplo, a gente conta com uma área externa, né, com grama sintética, para poder receber o pet, quem vai com gato, com cachorro e tal. Ah, então a pessoa pode também levar o seu Pode. para interagir com os amiguinhos, se precisar. Então, aí não. Aí não pode. Com o nosso, não, por conta daquilo que a gente Entendi. falou. Ah, sim, claro, exato, claro. sim. Porque se tiver alguma contaminação, eu não consigo mapear e É rastrear que é muito mais. comum a parte de comida, você fala assim, olha, o seu amiguinho aqui não pode, nessa Sim. área de comida não pode entrar. Exato. Mas a pessoa pode ir na área dela de alimentação, lá pode. É isso. É isso. Ali a gente tem uma área externa com grama sintética, a gente tem ali os ombros, a gente monta ali, né, toda uma estrutura lounge. para poder receber exatamente. Então aí o cliente pode levar e tal. A gente gostaria muito, né, de poder aceitar, mas é uma questão mais de legislação. O Brasil ainda está evoluindo muito nisso. Você pega a Europa, por exemplo, já é diferente, né? Você entra lá e sim, o gato está aqui, ele já vem, e aqui no Brasil. Ele quase não não tem na sua muito torrada, disso. ele senta e dá licença. Com licença. Dá um pedaço aí. Dá um pedaço aí. Dá uma lambida, gente. Então, tem isso, né? E agora a gente está olhando também para um formato um pouquinho mais enxuto, né? A gente está estudando aí a viabilidade de formato container, né? Então, o My Cat Café olhando para containers. E aí, obviamente, que é uma operação bem menor, mas a gente foca mais no lounge dos gatos. Então, a gente continua com a causa animal, onde a pessoa pode entrar, tirar foto. E o café é mais takeaway. Pois é, aí a gente ainda está definindo como é que vai ser a questão da alimentação, né? Então, assim, a gente vai focar no lounge, uma parte lounge e uma parte é o My Cat Shop, que são souvenirs e tudo mais que vende bastante também. E essa parte de alimentação a gente está vendo uma coisa mais... Qual mix dá para colocar? Exato, Né? qual mix que dá para colocar, até também porque a gente não quer fugir muito do que a gente tem de números
sobre investimento nesse formato. Né? A gente quer dar uma enxugada bem interessante, porque nesse aprendizado, né, com os leads, nas conversas e tudo mais, a gente vê que assim, o brasileiro ele é apaixonado por café, ele é apaixonado pelo pet e ele quer empreender. Só que hoje, por exemplo, nosso formato de modelo de rua, o investimento está em torno de 340, 350 mil. Sim. Né? Então, muitas vezes, esse público gateiro, pô, ele tem o sonho, ele gosta, ele já cuida, mas ele ainda não tem o investimento, a verba. Pô, legal. Então, o que a gente consegue aprender disso? O que a gente consegue trazer para poder, de repente, viabilizar? E aí, às vezes, o cara vai ter até 2, 3 containers. Né? Então, a gente está nesse momento de de trazer uma novidade mesmo no novo formato. Até pensando no ponto também, né? Talvez pro container, será que vai sentido ter o almoço? Às vezes vai ser muito mais o público passante estar ali sempre consumindo um café, um salgado. O mix, você comentou, é o café da parte da manhã e da tarde. Conseguiu botar o almoço, né? E os lanches, mas tem um mix variado, assim? Tem torrada, tem tapioca? Temos. Como é que... Ou cada região você está sempre aberto a tentar ver aquilo que viabiliza? Sim, a gente está aberto, sim, a gente é bem flexível, mas a gente tem, assim, o nosso padrão ali, 90% ele é seguido, né? Então... Tem as opções de tartine, né? De pão, né? O famoso... E isso é tudo produzido na operação? Ou você tem um fornecedor que você já recebe aquilo ali já? Tudo produzido na nossa cozinha, que é uma operação enxuta também. Quando a gente fala de estoque de maquete de café, também é estoque super enxuto. A gente, enfim, não deixa nada parado, né? O que entra, o que sai ali e tudo mais. A gente se organizou para isso, né? Então, mas te respondendo, são feitos no maquete. São feitos no maquete de café. Então, a gente faz todo o treinamento e etc. E a gente criou uma base de dados ali online, né? Então, tudo que a gente ensina hoje ali... Então, por exemplo, Cascavel, tá bem longe de Ribeirão Preto. Sim. Eu não consigo pegar o carro ali e 1 horinha eu tô lá. Então, aí a gente foi, cara, a gente precisa trazer uma solução para isso. Então, a gente criou todos os treinamentos de cozinha, de café, de preparo de bebida online. Né? Então, hoje o franqueado trocou o funcionário lá, ele tem essa base que ele consegue fazer o onboarding por lá. Nossa, né? que legal. Gustavo, e com esses mix que você tem, a projeção de faturamento chega em quanto, mais ou menos, uma média para o investidor entender aqui? Como é que seria? Investe na faixa de 350, fatura numa média X e deixa de rentabilidade quantos por cento, mais ou menos? Perfeito, Naka. Pensando hoje, em payback, né? Perfeito. A gente tem faturamento ali por volta de 52, 54 mil reais. Tá. Né? Uma margem, ela era um pouquinho maior, estava em torno de 18, 19. Legal. A gente está com uma rentabilidade hoje de 15%, né? E esse retorno aí em média, aí de 30 meses. 30 né? meses. Para poder voltar. Legal. Tá. E você estava até contando ali nos bastidores, você tem uma excelente notícia, né? Exato. Conta pra gente um pouco exatamente, aqui. cara. Muito feliz. Nem dormi essa noite, então meio de olheira. Que legal. Aí. Mas ontem foi um dia de verdade, assim, a gente foi abençoado, a gente fez o lançamento da nossa pelúcia, né? Então, estivemos ali em Itápolis para buscar na fábrica as nossas pelúcias, lançamos, e no final do dia a gente fez uma reunião ali com 2 casais interessados em franquia e nós fechamos a nossa outra unidade em Francisco Beltrão, no Paraná. Então, Paraná saiu na frente, é um estado, muito querido, ficamos muito felizes. Que legal. Parabéns. Logo uma maquete de café. Excelente notícia, a gente fica feliz também, né? Começou também com a participação da Guakira. A gente vê total. Exatamente. Quando a gente, cara, coloca o plano de negócio dentro de tudo que a gente faz, depois vê isso evoluindo, com esse propósito todo por trás que você coloca no negócio, a gente fica bem feliz. Cara, né? e vou falar aqui, sim, então, da Guakira, né? Então, voltando na história. Então, abrimos a loja, as coisas acontecendo, e aí, na mesma semana também, recebi uma empresa, Gustavo, é franquia? Não é franquia. Cara, pensa sobre isso, e foi embora. Aí, na segunda... Aí, até que chegou o pessoal da Guakira. Na época, não me lembro o nome da galera, mas foram 3 meninas que entraram lá no MyCat e falou, cara, você já pensou em fazer franquia? Eu falei, cara, não é possível. A terceira... O universo tá me avisando. Exatamente, é um sinal. E tal. E aí, eu falei, cara, eu vou olhar para isso, né? E, inclusive, assim, eu acho que eu não tinha 1 ano de empresa, cara. Não tinha 1 ano de empresa. A gente tava desenhando as coisas, a gente ainda tava... Mas aí... Eu fui entender, então, primeiro, não conhecia nada do mundo, né, de franchising, então fui estudar, fui aprender, daí foi onde conversei com a Guakira, me aproximei e falei, cara, é um risco, né, e aí vai muito do perfil de cada um, mas eu sempre assumi muito risco, eu falei, cara, acho que a oportunidade que o sinal tá passando
E vamos para cima, né? Vamos tentar e tudo Vamos mais. embarcar, Vamos né? embarcar. Veio né? empreendedora, né? Não tem como. Exato. E aí conheci a Guaquira e, cara, muito, muito legal. Não conheci o portfólio, não conheci a Guaquira, conheci naquele momento. Falei, cara, me senti seguro, né? Foi um papo bem legal e aí a gente embarcou. E na sua bem opinião, desses franqueados que vêm falar com você e fecham um negócio, o que você acha que é o grande diferencial? Claro, a gente falou sobre todo... Experiência como um todo, né? Mas o que faz o cara fechar a franquia, até para o investidor que está assistindo, Ótimo. ele fala, cara, quero saber maiores informações. Cara, a questão do suporte. Tipo assim, eu vou estar contigo. Desde a negociação lá no aluguel. É o casamento. É. Então, tipo assim, até ontem, acho que foi a grande virada de chave desse fechamento que nós tivemos, foi a questão do suporte. Então, existe uma preocupação. Nossa, cara, eu tô com dificuldade de encontrar um ponto comercial. Não, calma, a gente te ajuda com o geomarketing. Isso. Né? Poxa, mas eu encontrei um lugar ali, pô, a média que a gente tem ali é de R$5.000 de aluguel. Pô, o cara tá cobrando 10. Cara, calma, vamos negociar. Calma, a taxa de ocupação é importantíssima. Exatamente, vamos negociar isso. Então, aí o cara vai botando a bola no chão, falando, pô, beleza, não é só uma questão que eu vou pagar a taxa de franquia e pronto, acabou. Não, cara, é gente, somos gente e eu vou te ajudar. Também vocês já operam, né? Você tá com quantas operações que você já está ali sentindo o mercado, os desafios, né? Modelando. Isso também Então, na faz. verdade, assim, o Maquete Café, nós temos uma loja, uma franquia, agora a gente fechou a segunda. E temos a sede aqui em Ribeirão Preto, Claro. que é onde a gente, cara, assim, todo dia a gente muda alguma coisa. Então, até voltando na sua pergunta do perfil da pessoa que está entrando na empresa, cara, tem que ser flexível a mudanças, a gente vai mudar horário, a gente vai mudar cardápio, a gente vai testar coisa nova, porque é a nossa função. E depois de validado isso, eu entrego, né, lá para ponta, né? Então, assim, é muito desse perfil. Inclusive, o perfil do franqueado. Poxa, é um cara que ele tem um sonho, ele quer ter o negócio dele, mas ele é flexível a mudanças também? Ou é um cara mais Já que é algo totalmente enlatado e acabou, eu né? não vou mudar. Então, enfim, um pouco do perfil que faz, tem muito a É ver com a nossa legal ter cultura. essa consciência de trazer, porque a ideia é essa, né? De você olhar as opções e falar, olha, tem mercado para todo mundo, né? Agora, o quanto isso dá match, né? De você entender e gostar Exato. de gato também é importante. Né? Exatamente. Gustavo, estamos chegando na fase final do episódio, cara. Queria que você trouxesse alguns insights, assim, para o pessoal que está assistindo. O que você daria de uma dica de ouro, assim, para um modelo de negócio diferente como o seu? O que ele tem que fazer? O que ele tem que ter um olhar, assim, de empreendedor, como você falou? E o que você fala, assim, pô, vem comigo que a gente está junto. Pô, perfeito. Que eu acho que, assim, a inovação dentro do nosso negócio, geralmente, ela não está no nosso negócio. Ela está em outra atmosfera, né? Então, acho que o primeiro ponto é ter cabeça aberta para o novo. Legal. Então, quando eu olho o Maquete Café hoje para o Maquete Café de 3 anos atrás, que não é muito tempo, mas hoje é. Hoje 3 anos é muito tempo. Então, a gente vem buscando, por exemplo, outras verticais para vender no Maquete Café. Legal. Então, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Sorvete, né? Você acho trazer... que faz sentido, é. Sabe, tipo assim, você estar aberto para o novo. A gente está olhando mais para essa parte de souvenirs também. Cara, vende muito, o cliente já está dentro da loja, ele está envolvido com a experiência. Por que não colocar mais produtos? Por que não ter uma marca Maquete, né? Então, acho que o primeiro ponto é ter a cabeça aberta para o novo, de buscar, inclusive, novidades em outros negócios, né? Então, tá sempre na rua, tá sempre visitando, sempre fazendo contato, né? E tudo mais. E segundo, ter uma capacidade rápida de mudança. Né? Então, pô, deu na trave, não tá dando mais certo isso, cara, tem que mudar. Né? E aí você amarra essas duas coisas. Né? Exatamente. Então, você amarra essas duas coisas. Tá, vou mudar, mas eu preciso ter portfólio, preciso ter repertório, eu preciso ter input. E como é que eu vou ter input? Cara, eu não posso só sair viajando no Brasil olhando cat cafés, eu tenho que olhar outras coisas. Claro, cafés como um todo, né? O consumo, né? O que a pessoa tá gostando, não gostando e você adaptar. Exatamente. Perfeito. Exatamente. E as grandes franqueadoras, cara, a gente tem vários cases dentro de casa, elas começaram de um jeito, foram se ajustando e não tem o menor problema quanto a isso. Equalizar faz parte, lapidar, e depois acerta e multiplica, entendeu? E aí vai embora. Exatamente. Mas esse multiplicar também vai se inovando. Não tem como, porque os tempos... Você tem que fazer isso, né? Até porque a galera vai também exigindo e as tendências também são outras, né? Total. A gente percebeu muito isso, né? Então, eu olho para trás, 2022, eu olho hoje e falo, caramba... E agora com questão de inteligência artificial, então, por exemplo, coisas simples, né? Mas que eu vejo que muita gente às vezes ainda não começou a usar, mas a gente usa muito o TikTok e o Instagram. Cara, ideias, né? Como que eu posso fazer um Reels? Como que eu posso fazer um Stories, né?
Então, por exemplo, lá no Lounge dos Gatos, a gente tem as câmeras de segurança, que a gente monitora e tal. Então, aí, conversando com pessoas de outras áreas, surgiu uma ideia de, por exemplo, cara, por que você não rentabiliza isso? Ué, como assim? Cara, abre na Twitch, abre no YouTube a sua câmera, deixa uma live lá, rodando para quem não tá na sua loja, consiga acessar um link e fique vendo os gatos. Olha que legal. Que legal! Entendeu? Então- Se os gatos brigarem, já pensou? Briga! Tá lá, tá dando muito like, entra e finaliza. E você entendeu? Mas, Exato. mas a gente fala brincando, mas realmente o mercado hoje é um consumo diferente. A informação, ela tá exatamente. precisando Tem ajustar. vários canais, né? Vários canais. Por exemplo, o TikTok eu nunca tive, eu nunca baixei no meu celular. E aí a gente entendeu, não, nosso público tá lá. Tá e, aí, lá, e aí nessa de conversar, de abrir a cabeça, de estar aberto para o novo, cara, por que não abrir uma live no YouTube, uma live na Twitch, no TikTok? E sim, a pessoa tem a experiência de ficar olhando os gatos lá e você vai interagindo, né? Ah, põe a roupinha, brinca com ele e etc. Então, cara, o mundo tá ali, então eu tenho que me adaptar. Eu tenho que trazer alguma coisinha, eu tenho que trazer para Então, poder me Maquete conectar. Café não é só café e não é só gato, também tem experiência. Total, não, isso é muito total. legal, porque você falou Total. uma palavra que eu achei muito, muito rica, repertório. Né? Exato. O franqueador, ele tem que ajudar o franqueado a também testar esse repertório, a também ouvir o franqueado para também abastecer o repertório, né? Total. Então, parabéns. Valeu, Parabéns, obrigado. Gustavo. Muito É isso aí, sucesso cara. nessa próxima unidade, que venham mais novas exatamente. unidades. Rio de Janeiro não tem ainda, gente. Temos a população de rua de gatos, tá Temos grande? espaço. Temos a solução, vamos monetizar É isso isso, aí. todo mundo sai ganhando. Exato, Marina. Obrigado. Genial, parabéns. Gustavo, super Obrigado. obrigado. Parabéns, né? Pela sua operação, pelo teu crescimento, por tudo Obrigado. que você está Tem um construindo. cara de social também disso aí, né? É isso Nossa, eu tô aí. aqui já viajando. Falei, gente, que legal. Pessoal, Sim. assistam um episódio aí da Maquete Café. Né? Sigam as nossas redes aí, GoBiz, Soluto, Procura a Maquete live dele Café. logo, que vai ter. Curte aí e compartilha, hein? Beleza? Tchau, Valeu, tchau. super obrigado. Muito obrigado. Gustavo. Valeu. Nossa,